Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Hoje é dia 9 de fevereiro, sábado. Estou prestes a terminar então as videoaulas aqui de algoritmos. Vamos começar neste dia de hoje. Se bem que hoje de madrugada eu fiz algumas videoaulas, então estou continuando na verdade. Então vamos ver o que a gente fez aqui então, pessoal. Na aula passada, a gente então criou subalgoritmos, tá ok? Criamos os procedimentos, né? Passamos lá para o C, passamos lá para o Java, fizemos alguma coisa também lá no C, né? E agora a gente vai também fazer criações de subalgoritmos, só que um pouquinho diferente, tá? Enquanto nesse daqui a gente simplesmente criou procedimentos que executavam um subalgoritmo, ou seja, a gente fez o quê? Nós tínhamos o nosso programa aqui em cima, tá certo? Vejo todo ele reto, certo? Reto que nem um poste aqui, tá ok? Nada dividido que a gente fez. Não, agora a gente dividiu, então, em procedimentos, ou seja, a gente montou uma espécie, digamos assim, de quebra-cabeça, ou seja, eu tenho um pedaço aqui, eu tenho um pedaço aqui, eu tenho um pedaço aqui, e eu tenho que ficar montando ele, ou seja, chamo aqui, chamo aqui, chamo ali, certo? E assim eu vou montando a minha aplicação. Legal? Claro, legal, bacana, melhor do que a gente ter uma ripa que nem nós temos aqui, né? Então, só que agora eu vou mostrar então um outro tipo de subalgoritmos, pessoal, em que em vez de nós simplesmente termos um procedimento que executa alguma coisa, tá certo? Mas não interage com nada, a gente então vai criar então subalgoritmos que ele interaja, né? Ou seja, que quando ele for chamado, ele pode receber dados, informações, tá? E daí, em cima desses dados, ele efetuar cálculos, obter resultados, dar um retorno, enfim, tá certo? Então, isso é muito conhecido como passagem de parâmetros. Então, eu até já copiei isso aqui para minha página de baixo. Vejo que é o mesmo que eu tenho aqui em cima, eu copiei aqui para baixo, e a única coisa que eu mudei aqui foi com parâmetros. Então, na verdade, o exercício é o mesmo, não muda absolutamente nada. A única coisa que eu vou fazer agora, então, é passar parâmetros, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos mesclar aqui procedimento com funções, ou seja, a gente vai deixar esse procedimento do jeito que está aqui, para leitura, deixamos ele bem do jeito que está, é um procedimento. Até para vocês verem, então, o uso em um algoritmo de procedimentos e de funções. Só que agora, no meu cálculos, em vez de ser um procedimento que só executa, que não retorna nada, então aqui eu sim vou criar uma função. Então, função cálculos. Então, quando eu crio uma função cálculos, e que eu vou usar parâmetros, eu preciso, então, abrir e fechar parênteses aqui, tá? E a gente vai dar a gente vai ver quais as variáveis que eu vou estar recebendo para essa passagem de parâmetros. Então vamos botar aqui assim, ó, parâmetro no n1 e parâmetro n2, ou seja, parâmetro do número 1, parâmetro do n2 de inteiro. Então aqui precisa especificar então o tipo, tá? Então assim, depende livros que você pegar, tá aqui, eles fazem então dessa forma aqui, inteiro, ou coloca-se na frente o inteiro, certo? E daí coloca dois pontos, daí as variáveis, ou até mesmo para cada variável faz isso, tá certo? Então, depende da linguagem, isso tem que ser feito. Mas no nosso caso aqui, pessoal, não tem problema, tá certo? Então, a gente vai botar aqui simplesmente pn1, pn1 e pn2 de inteiro. É claro, pessoal, que o que importa é que você entenda que aqui eu tenho duas variáveis do tipo inteiro. Pronto, deu para a bola, tá ok? Então, beleza. Aqui agora, o somar, em vez de somar esses N1 e N2, número 1 e número 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, então, o que foi recebido pelo parâmetro Pn1 e Pn2. Tá, vamos multiplicar o Pn1 pelo Pn2 e chove lá fora que tá louco. Pn2 e Pn1 por Pn2. Muito bem aqui. E por último, Pn1 e Pn2.
Ok, pessoal, olha só que interessante aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha função cálculos, perfeito, tá aqui, tá certo? Onde vou ter dois parâmetros, pn1 e pn2, onde eu vou executar esses processamentos aqui dentro, tá ok? Então, olhem só como é que funcionaria para mim chamar ele. Então, eu não posso simplesmente chamar cálculos, eu vou ter que chamar o cálculos e passar como parâmetros o N1, o PN1 e o PN2 que ele vai usar para efetuar os cálculos. Então, quando eu chamar ele, eu vou dizer, ó, calcule o que. Então, agora eu mando, eu poderia fazer isso aqui, ó, 10 e 2, por exemplo. Posso fazer isso aqui? Posso fazer isso aqui também, tá certo? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai, quando eu chamar, ele vai somar, tá certo? O que? O 10 mais o 2, tá certo? E fazer todos os procedimentos. Então, tu pode estar chamando várias vezes, olha aqui, ó, só função de cálculos, tá? Várias vezes e passando valores diferentes, por exemplo, 50 por 10, né? 30 por 3, né? E assim por diante. Ó, 5 por 5, por exemplo. Então veja, pessoal, que o meu subalgoritmo passa a ser muito mais interessante, a ser muito mais útil, porque ele não serve apenas para fazer uma coisa, por exemplo. Claro, ele vai fazer um procedimento único, só que você poderá reutilizar ele passando, simplesmente tendo um valor diferente, tu pode reutilizar aquele mesmo subalgoritmo e vai ter um retorno diferente porque tu passou valores diferentes, tá ok? Então isso aqui passa a ser muito interessante. Então vamos fazer o seguinte. Na verdade, o que eu quero que ele calcule, então, são os dois valores que eu digitei aqui, num1 e num2. Então esse cara aqui, ele vai receber, na verdade, num1 e num2, tá certo? Beleza, agora sim. Muito bem, para imprimir, posso deixar assim? Posso deixar assim também. Ou seja, eu tenho um procedimento aqui de leitura, que só executa, tá? Não retorna nada. Opa, agora temos uma função, tá certo? Que está recebendo parâmetros, com passagem de parâmetros. E temos mais um procedimento de imprimir. Ah, mas eu gostaria de transformar isso aqui também numa função, por exemplo, tá ok? Posso fazer isso? Claro que pode. Pode fazer tranquilamente, tá? Então, tu poderia fazer o que? Vamos criar aqui, então, função, tá? Função, imprimir. Então, quais são, então, as minhas variáveis? Só uma correção aqui, não é de inteiro, né? É de real, ou numérico, né? Então, veja bem aqui, pessoal. Aqui eu posso ter, então, as minhas 4 variáveis para mostrar elas depois. Então, vamos botar aqui uma variável, então, chamada multi, de multiplicação, div, né, de divisão, vou botar aqui sim, divisão, div mesmo, certo? Subtração e soma, certo? Então, vejam bem aqui, tenho essas minhas variáveis, agora aqui eu faço o quê? Então, eu vou chamar então o multi, certo? Vou chamar o div, vou chamar o sub e vou chamar o som, tá? E na hora que eu chamar esta minha função aqui, agora sim eu passo os parâmetros, que é o que? A multiplicação, que é a primeira, tem que ser na ordem, certo? Aí divisão, divisão, aí o terceiro, que é o subtração, e o quarto, então, que é a minha soma, certo? Tem que ser exatamente na ordem, senão depois vai dar furebs, ok? E está pronto, então, aqui, este nosso algoritmo, então, com passagem de parâmetros, tá ok? Então, agora a gente vai transformar isso aqui lá para as linguagens de programação, para que vocês possam entender um pouquinho mais. Valeu? Então, pessoal, isso aqui, então, é muito importante, funções com passagem de parâmetros. Um abraço, tchau!